Olá pessoal, eu sou Cláudio Luther e o nosso assunto de hoje é a Era Napoleônica. Muito bem, o período que é identificado como Era Napoleônica transcorre na França entre 1799 e 1815, período de aproximadamente 16 anos em que a França e algumas regiões conquistadas pela França no decorrer deste período estiveram sob o governo de Napoleão Bonaparte, justamente aquele que, em 1799, junto com a burguesia e com militares, aplicou o golpe do 18 Brumário, encerrando assim a Revolução Francesa. Portanto, entre 1799 e 1815, o que nós temos sobre a França e sobre regiões conquistadas pela França no decorrer deste período é o que denominamos Era Napoleônica. Muito bem, é interessante observar que Napoleão, assim que chega ao poder, tem consciência de que ele precisa amenizar os impactos causados pela Revolução Francesa. E é justamente na intenção de amenizar os impactos, de diminuir os prejuízos causados sobre a França pelo processo revolucionário francês, no que diz respeito à sua economia, à infraestrutura de várias cidades como Paris, em virtude de toda a instabilidade social que surge em torno da Revolução Francesa, é que Napoleão adotou algumas medidas no decorrer do período que foram decisivas, tanto no sentido de consolidar alguns aspectos da Revolução Francesa, quanto no sentido de fazer a França superar o quadro de crise generalizada que persistia desde o início até desde um período anterior ao início da Revolução Francesa. Para que a gente entenda melhor o período de Era Napoleônica, nós iremos dividi-lo em duas etapas. Uma primeira, que é a etapa do consulado, e depois uma segunda etapa, que é a etapa do Império Napoleônico. Muito bem, vamos olhar primeiro para a etapa do consulado. Essa etapa transcorre entre 1799 e 1804. E dentro desta etapa de consulado, nós temos dois momentos distintos. Primeiro, um consulado natural e depois um consulado vitalício. Vamos olhar primeiro para o consulado natural. Entre 1799 e 1801, Napoleão governou a França na condição de cônsul. O cargo de cônsul era um cargo que atribuía funções executivas, ou seja, Napoleão era então o gerenciador, era o condutor da sociedade francesa no que diz respeito ao aspecto executivo. Além de Napoleão, haviam dois outros cônsules, portanto nós tínhamos um consulado trino sobre a França, entre 1799 e 1801. E Napoleão acaba tornando-se a figura de maior destaque no decorrer deste consulado natural, justamente por conta de ter sido responsável pela aplicação do golpe do 18 Brumário, que encerrou a Revolução Francesa, mas também porque assumiu um papel de destaque, um papel de liderança, fazendo com que várias medidas fossem adotadas no sentido de amenizar o quadro de crise generalizada que era persistente na França desde antes do início da Revolução Francesa. O que é que nós podemos citar como medida napoleônica dentro do consulado natural e de que maneira essas medidas napoleônicas contribuíram para o soerguimento da França agora pós-revolucionária? Eu destaco primeiro uma medida adotada por Napoleão no ano 1800, quando Napoleão cria o Banco da França. Ele cria um banco estatal que vai atuar como gerenciador da economia francesa, coisa que já existia na Inglaterra desde 1694. Portanto, a França ela não foi pioneira ao criar um banco estatal para que este banco atuasse como gerenciador de sua economia. Na realidade, a França ela é até um tanto quanto tardia em relação a essa medida, se nós compararmos a França com a Inglaterra. Todos nós sabemos que a Inglaterra é sempre muito precoce em várias medidas que posteriormente são vistas como pioneiras, como inovadoras. Mas voltando para a França, vamos levar em consideração que por intermédio do Banco da França, a economia francesa passa a ter um gerenciamento, um direcionamento estatal. E isso é muito relevante, porque o Banco da França atuava no sentido de estimular o crescimento econômico da França, garantindo também
mecanismos de recuperação daquele quadro de crise persistente. Por intermédio do Banco da França, Napoleão também ordena a criação e o início da circulação de uma moeda francesa, que foi o franco. Moeda que vigorou até pouco tempo atrás, até o início da circulação do euro como moeda oficial de vários países da Europa. Portanto, uma moeda duradoura, uma moeda que inicialmente foi implantada sem lastro, ou seja, sem aquilo que lhe desse garantia real, sem que ela tivesse um valor real, era como se fosse um simples papel moeda, muito mais apoiado na confiança, na credibilidade, na certeza de que gradativamente esta moeda adquiria um lastro, adquiria um valor real. Na realidade, essa moeda passou a adquirir um valor real justamente por conta de uma outra medida adotada por Napoleão, que foi a criação das frentes populares de trabalho. Quando Napoleão Bonaparte estimula um trabalho de reconstrução de estradas, reconstrução de prédios públicos, bibliotecas, escolas, hospitais, igrejas. Napoleão dá condições de trabalho para uma grande massa populacional e, embora o salário pago não fosse um salário de patamar elevado, era algo que garantia à grande massa populacional uma recuperação do seu poder de compra. Automaticamente, tendo salário, essa massa populacional voltaria a consumir o calçado, os artigos de vestuário, o alimento, o pagamento do aluguel, e tudo isso, de alguma forma, contribuía para resgatar força na economia francesa. Uma outra medida que merece destaque é justamente a Concordata de 1801. Napoleão, em 1801, ele publica um documento reconhecendo o catolicismo como religião majoritária na França. Napoleão não restabelece o catolicismo como religião oficial, vejam bem, mas Napoleão reconhece publicamente que o cristianismo católico era correspondente à religião da grande maioria dos franceses. E isso acaba agradando as lideranças da Igreja Católica ali na França, principalmente pelo fato de que no decorrer da Revolução Francesa a Igreja perdeu muito do seu poder, perdeu muito do seu prestígio, perdeu muito de suas propriedades. E agora, ter um governante que lhe reconhece como religião majoritária é algo muito satisfatório. Apoiado nessas medidas, que eu vejo como mais importantes, Napoleão convoca um plebiscito realizado em 1801 e é aclamado como cônsul vitalício. Veja bem, dentro desta primeira etapa do consulado, nós saímos de uma primeira fase e entramos na segunda, que é a fase do consulado vitalício. Napoleão vai continuar no poder, governando junto com outros 2 cônsules, porém, somente Napoleão terá a condição de cônsul vitalício, ou seja, somente Napoleão será cônsul até a morte. E é claro que essa aclamação de Napoleão como cônsul vitalício é uma demonstração clara de aprovação da grande massa populacional em relação àquilo que Napoleão vinha fazendo até então. Seguro de ter grande apoio, grande aprovação, principalmente entre a grande massa populacional, Napoleão decide elaborar o Código Civil Napoleônico. Esse documento torna-se, a partir dali, uma base constitucional para a França. E o mais interessante do Código Civil, ou simplesmente do Código Napoleônico, claro, elaborado por juristas, sob a orientação, sob a encomenda, sob a supervisão de Napoleão Bonaparte, esse documento ele atribuía aquilo que a burguesia desejava ter atribuído a ela: o direito de propriedade, a oportunidade de compra e venda, a possibilidade de lucro, de acúmulo de bens, de enriquecimento. E Napoleão ele preserva em torno das mãos de quem estivesse ocupando o cargo de cônsul, a função executiva, o poder político de fato. É como se Napoleão fizesse um acordo com a burguesia. Eu deixo a economia por conta de vocês, eu dou total autonomia para que vocês façam a economia francesa avançar, prosperar, e darei suporte para que isso aconteça, mas eu quero manter em minhas mãos o controle sobre a vida política francesa. Afinal de contas,
não queremos que aconteça aqui um novo processo revolucionário que durante 10 anos desgastou as estruturas francesas no aspecto político, econômico e social. Napoleão agrada com o Código Civil, apesar de ter criado por intermédio dele o poder moderador. Dava a ele, Napoleão, a figura de liderança do poder executivo, o poder de veto sobre decisões do legislativo e do judiciário. Apesar disso, Napoleão é aprovado em mais essa medida, sente-se confiante, convoca um segundo plebiscito. E, por intermédio deste segundo plebiscito, Napoleão é aclamado imperador. Portanto, aí nós encerramos essa segunda fase, encerramos a primeira etapa, que é a etapa do consulado, e entramos em uma segunda etapa, que é a etapa do Império Napoleônico. Napoleão governou a França na condição de imperador aclamado entre 1804 e 1815. E vejam só que interessante, Napoleão, que não era nascido na França, Napoleão que não era da nobreza francesa, Napoleão que não era da família real francesa, agora destituída, ele é aclamado como imperador. É como se os franceses evidenciassem um certo retrocesso, um contrassenso. Afinal de contas, muitos que haviam levantado a bandeira da revolução, criticando o absolutismo, agora vão às urnas e aclamam Napoleão como seu imperador. Fato interessante de ser observado. Na condição de imperador, Napoleão arregaça as mangas e vai de fato mostrar a que veio, vai de fato mostrar quem era. Coloca em atividade, coloca em prática um plano expansionista territorial, desejando fazer da França um império semelhante ao que havia sido o Império de Carlos Magno, quem sabe até um império semelhante ao que havia sido o antigo Império Romano. Napoleão, nas suas pretensões, nas suas ambições, desejava conquistar e controlar a Europa toda e deu início a um movimento de conquista sobre várias regiões europeias, apoiado na grande força militar, na grande capacidade militar que a França tinha. Claro que a França enfrentou resistências, é claro que a França teve que lidar com a resistência da Inglaterra, porque mesmo não estando no próprio continente europeu, né, estando na Europa insular, a Inglaterra via-se incomodada com esse expansionismo de Napoleão Bonaparte. E, historicamente falando, existe uma rivalidade entre França e Inglaterra, uma rivalidade bem antiga. Só para a gente citar um dos pontos desta rivalidade, a gente faz referência à Guerra dos 100 Anos. Portanto, Napoleão vai colocar em prática um projeto expansionista e desejando anular, ou quem sabe, pelo menos diminuir as capacidades de resistência inglesa contra o seu movimento expansionista, Napoleão determina sobre a Europa o bloqueio continental. Em 1806, Napoleão decreta que todos os países do continente europeu estavam proibidos de praticar o comércio com regiões insulares, ou seja, a Europa continental ficaria desligada comercialmente da Europa insular. É claro que Napoleão não estava preocupado com outras regiões insulares, senão com a Inglaterra. A Inglaterra é quem tinha poderio bélico, econômico. A Inglaterra era a pedra no sapato de Napoleão Bonaparte. Napoleão determina o bloqueio continental e assim acaba colocando a Europa numa situação delicada comercialmente falando. Porque a Inglaterra não tendo oportunidade de praticar o comércio com a Europa continental, ela desfrutava de outras possibilidades. A América, regiões africanas, portanto, a Inglaterra, claro, sofre os impactos do bloqueio, mas ela tem mecanismos que lhe permitem lidar com esta situação. Quando nós olhamos para a Europa, nós vemos como um dos grandes prejudicados pelo bloqueio continental o Reino de Portugal. Como você sabe bem, acabou optando por furar o bloqueio, acabou optando por aliar-se ainda mais à Inglaterra, situação que culminou com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Muito bem, Napoleão ele declara guerra contra Portugal, ele promove uma campanha militar que tenta conquistar o Reino de Portugal e persiste nesta campanha até 1812, quando
percebendo que não conseguia alcançar o seu objetivo, que era de fato conquistar o reino português, afinal de contas, Portugal lutou contra a França tendo o apoio de tropas inglesas. Portanto, não era tarefa fácil para Napoleão conquistar o reino de Portugal. Em 1812, Napoleão decide invadir o grande Império Russo. Afinal de contas, os russos também optaram por furar o bloqueio continental. Napoleão promove a campanha da Rússia e é justamente esta campanha que vai acabar levando Napoleão à sua ruína final. Napoleão avançou sobre o território russo com um grande exército. Alguns historiadores falam em 600 mil homens na tropa de Napoleão Bonaparte. Bons equipamentos bélicos, técnicas de combate muito modernas, muito inovadoras, enquanto os russos defendiam-se como era possível se defender, tendo equipamentos bélicos já ultrapassados, não tendo um exército tão modernizado quanto o exército de Napoleão. Mas Napoleão acaba sendo surpreendido pelo rigoroso inverno russo, não consegue conquistar a Rússia. Napoleão precisa bater em retirada em virtude do rigoroso inverno, da fome, das precárias condições que foram atingindo o exército francês no decorrer da campanha, e fala-se que Napoleão teria retornado à França derrotado com apenas 40 ou 50 mil soldados. Portanto, para quem avançou com 600 mil, retornar com alguma coisa em torno de 40 ou 50 mil soldados é algo consideravelmente comprometedor. Napoleão fica enfraquecido. Napoleão torna-se uma figura questionável dentro do contexto político francês acerca de suas competências tanto políticas quanto militares. Muito bem, nós temos aí uma coligação feita contra a França, então reinos europeus insatisfeitos com essa política expansionista de Napoleão, que vinha conquistando várias regiões, destituindo monarcas, essas potências absolutistas organizaram-se militarmente, declararam guerra à França, e aí nós temos a derrota francesa na Batalha de Leipzig. Napoleão é deposto, preso, é enviado para um exílio na ilha de Elba, onde permanece sob vigilância de militares franceses, o que com certeza foi um erro dos países coligados, e isso acabou facilitando ali um curto período de permanência de Napoleão na região de Elba e uma fuga e um retorno à França. Napoleão volta para o período de governo dos 100 dias, ou seja, Napoleão vai tentar reerguer a sua política, vai buscar um soerguimento militar, econômico para a França, mas Napoleão acaba fracassando novamente agora em uma situação definitiva que foi correspondente à Batalha de Waterloo, travada já em 1815. Batalha travada entre franceses e os países coligados, opositores da França. Napoleão é derrotado, é preso novamente, é deposto outra vez e é enviado para o exílio na ilha de na ilha de Santa Helena. Permanece no exílio na ilha de Santa Helena até 1821, sob vigilância inglesa, e em 1821 Napoleão chega à morte. Mas percebam o seguinte, aquilo que é denominado Era Napoleônica terminou em 1815, quando Napoleão é deposto pela segunda vez, quando é destituído do cargo de imperador e é mandado para o exílio na ilha de Santa Helena, no Atlântico. Ok? Agora, muito obrigado, fiquem em paz e até a próxima.